E aí, minha gente? Bom dia, boa tarde. Pra mim é boa tarde, tá? Boa tarde, porque eu acabei de levantar da mesa e fiquei pensando. Saí tão correndo da spa no prato que eu falei assim, Nena, tem alface nos meus dentes. Tudo bem, gente? Que bom ter vocês aqui, Nutris, quem não é Nutri, quem é paciente, cliente. Que bênção ter vocês aqui. Eu sempre digo que professor sem aluno não é absolutamente nada, né? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar de assuntos muito importantes, tá? Que são relevantes para nós nutricionistas nesse almoce comigo de hoje, né? Então, quem não almoçou, bom dia. Para quem almoçou, boa tarde. No meu caso, né? Eu já almocei. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio de hoje, onde a gente tem essa oportunidade de estar aqui juntos, de trocar experiências, né, profissionais, aumentar o nosso conhecimento em diabetes e nutrição para o diabetes, tá? Como a live vai ficar gravada, então eu preciso me apresentar. Eu sei que quem tá aqui já me conhece, mas quem não me conhece, eu sou Cris Azzolini. Eu sou bioquímica, nutricionista, especialista em endocrinologia e metabologia, especificamente na área do diabetes. E aqui eu tenho uma intenção, que é te ajudar a alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e te ajudar a se destacar na sua área. Então vamos lá, gente. Para começar, a nossa conversa de hoje é sobre quais são as verdades nutricionais em diabetes e que você precisa saber se você quer realmente alcançar a excelência no tratamento nutricional do diabetes, se você quer realmente ser uma nutricionista reconhecida nessa área, tá? Só que, gente, para começar a nossa conversa, antes eu preciso explicar alguns pontos que são extremamente fundamentais. E aí eu quero saber uma coisinha aqui de vocês. Vocês que estão aqui, a maioria são nutricionista. Quem é nutricionista? Manda um joinha para mim, alguma coisa, só para saber quem é nutricionista, quem não é nutricionista que está aqui me ouvindo, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto fundamental, a gente tem que... Oi, Helena! Helena, meu amor, tudo bem com você? Olha só, o diabetes, gente, é uma condição extremamente complexa, heterogênea e com diferentes tipos e subtipos de diabetes. Ah, que legal, gente. Bem-vinda, Cecília. E aí, gente, nós temos o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o gestacional, que eu tenho certeza que vocês conhecem. São os tipos mais comuns de diabetes. Mas existem outros tipos de diabetes, como o LADA, o MOD, o diabetes lipoatrófico. Quem já ouviu falar no diabetes lipoatrófico, tá? Talvez você nunca tenha escutado sobre ele e nem sobre esses outros tipos de diabetes. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. É preciso o diagnóstico. O diagnóstico preciso também, tá? O diagnóstico preciso é fundamental para determinar o tratamento do paciente com diabetes. O tratamento adequado, o tratamento farmacológico, o tratamento nutricional e, inclusive, orientar o treino mais adequado para o paciente. Qual é o treino mais eficaz para o diabetes? Você sabe?
sem identificar corretamente o tipo de diabetes, o que acontece? O tratamento farmacológico fica inadequado, o tratamento nutricional fica errado e a atividade física fica completamente solta e sem resultado. Então, assim, sem diagnosticar, você com certeza não vai conseguir entregar o tratamento adequado para o seu paciente. A verdade é essa: se você não sabe que tipo de diabetes o seu paciente tem, ou não souber diagnosticar corretamente, quem vai sofrer é o paciente. E você, sabe o que acontece com você? Você fica cada vez mais perdido no tratamento, fica sem resultado. O paciente chega ao ponto, quando o paciente chega no seu consultório, você chegar ao ponto de você não saber o que fazer mais com aquele paciente, nem como atender aquele paciente. Você não sabe mais para onde ir, você fica extremamente perdido. E aí sabe o que acontece? Como você não sabe o que fazer com esse paciente, você fica até pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ele agora? Melhor que ele nem venha, porque eu não sei mais o que fazer com ele. Entende? Quem já passou por isso? Quem já passou, me conte aqui, que não sabia o que fazer com o paciente, que fica totalmente perdido, que você tentou uma coisa, depois tentou outra, não teve resultados, ficou perdida com o paciente e você fala assim, ai meu Deus, e agora? Tomara que ele nem venha, porque eu não sei mais o que fazer com ele. Sabe aquela coisa? O que eu vou fazer nesse retorno? E é isso. Então conta aí pra mim, quem já passou por isso? Deixa aqui nos comentários se você vai assistir essa live depois, ou você que tá aqui me escutando, me conta aí se isso já não aconteceu com você. Por isso que é muito importante ressaltar que a gente não tá aqui para propor para o paciente dietas milagrosas, né, gente? Porque a abordagem nutricional para o diabetes, ela é parte de um tratamento, de um plano que se inicia a partir do diagnóstico. E quando você não sabe diferenciar os tipos de diabetes, você entrega o quê? Entrega uma dieta com certeza genérica, uma dieta que é aquela que você aprendeu na faculdade, né? Ou você vai para protocolos, protocolo low carb, que eu ainda não conversei sobre isso, mas a live passada eu até falei da questão de protocolos, que não é o caso agora aqui, mas acaba ficando genérico, com protocolos. E aí o que acontece? Se é para ser genérico, você não vai ser assertivo com o seu paciente. Esse é o ponto. E aí é onde que o paciente também desiste. E o paciente não volta mais. Ou muitas vezes ele chega aqui e você não sabe o que fazer com ele, né? Deixa eu ver o que a Aline tá falando. Eu ainda estou na faculdade de nutrição, mudando de profissão, pensando em me aprofundar nessa área. Eu estudo muito por fora, porque acho a faculdade bem rasa. E é isso, Aline. É isso. Por que a faculdade é rasa? Porque na faculdade nós estamos lá para ser apresentados a alguma coisa. Então a faculdade nem tem condições e nem tempo de aprofundar. Por isso que é importante a gente fazer cursos fora, né? Logicamente, fazer cursos fora da faculdade, fazer cursos depois de terminar a faculdade, iniciar uma pós-graduação é importante, ter um título de especialista, mas outro ponto relevante, se aprofundar numa área não significa que você precise ter um papel na mão. É importante? É importante, mas aprofundar na área já te torna muito à frente de outros profissionais, tá? Você se torna especializado, você sabe profundamente aquele assunto.
né? E quanto mais você sabe, mais diferença você faz na vida do outro. E a gente, como nutricionista, o que a gente quer? Fazer a diferença na vida deles, né? Fazer a diferença para aquela pessoa que está aqui à nossa frente. E o paciente reconhece isso. Aliás, o paciente reconhece várias coisas. Ele reconhece quando o nutricionista está perdido também. Assim como ele reconhece aquele nutricionista que sabe o que está falando, que tem autoridade, que dá as respostas para ele. O paciente reconhece, tá? Isso que é o mais legal da nossa profissão e lindo, né? De se ver, de viver isso tudo. Porque quando o paciente reconhece como você, como um profissional extremamente competente, ele também começa a transformar a sua agenda, porque um paciente fala bem de você para mais 10, tá? Por isso que aqui eu quero destacar o papel fundamental de nós nutricionistas na personalização do tratamento, que vai resultar em melhores resultados clínicos e principalmente, gente, no reconhecimento da importância do nutricionista na equipe de saúde, junto com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, principalmente quando a gente fala de diabetes. O diabetes é uma doença extremamente complexa e que necessita de equipe multidisciplinar. E eu vou te dizer que para o tratamento do diabetes, 2 profissionais, vou incluir 3, mas 2 profissionais são extremamente fundamentais para o tratamento, que é o médico e o nutricionista em diabetes. Então, o diabetes é uma grande oportunidade para você se destacar na sua área. Não pense que é fácil e também não é um milagre, mas o grande problema é que muitos nutricionistas acham que sabem tratar diabetes e no fundo, eles não sabem, mas eles nem têm noção de que não sabem, entende? Esse é o ponto. Então a gente não pode ficar, como a Aline falou, só com o que aprendeu na faculdade, que muito provavelmente você vai perder o paciente e vai ficar sem novos pacientes, tá? Porém, para um bom diagnóstico, gente, pelo menos 3 pontos são extremamente fundamentais que eu quero colocar aqui para vocês. Primeiro passo é uma boa anamnese. Sem ela, você não vai a lugar nenhum. Por quê? Para um diagnóstico de uma doença, existem pistas e nós temos que seguir pistas. E não é diferente com o médico. O médico, para dar um diagnóstico, ele segue as pistas que o paciente dá. E para a gente seguir pistas, a gente tem que aprender a ouvir o que o paciente diz, porque é na fala do paciente que ele vai dar as pistas para você chegar ao diagnóstico. É tipo um pouco Sherlock Holmes, porém... Nossa, eu ia falar uma coisa, mas nem vou. Porque senão eu vou fugir totalmente do tema da live, tá? Mas é isso. São pistas que você vai seguir e, por fim, você vai precisar confirmar as pistas. É tipo a prova real daquilo, tá? Como um detetive. É legal eu usar, agora me veio na cabeça o Sherlock Holmes. O que o Sherlock Holmes faz para poder desvendar um crime? Ele segue pistas. Depois, ele segue as provas das pistas, né? Para saber se aquilo é verdade ou não é verdade. Se ele tá seguindo a pista certa ou a pista errada. E aí é o ponto. Depois que você pegou o paciente na anamnese e você seguiu as pistas, quais são as provas que você precisa para saber se esse diagnóstico está certo ou está errado? Aquilo que vocês já sabem, os exames laboratoriais. Os exames é a comprovação das suas pistas, tá? E
Olha só, exame é comprovação das pistas, é a prova. Mas o exame nunca é a pista, tá entendendo? E isso que eu falei que eu ia falar que ia fugir da live. Exame primeiro sem pista não serve para nada, porque ele não é prova, tá? Ele é a prova e não a pista que você tem que seguir para desvendar esse diagnóstico. E depois de uma anamnese bem feita, que eu já vou explicar isso para vocês, dos exames laboratoriais que comprovem as suas pistas dadas na anamnese, a terceira coisa é a decisão do tratamento. No caso do Sherlock Holmes, é desvendar o crime, né? E prender a pessoa, levar para a polícia. No nosso caso aqui, depois de desvendado o diabetes, o diagnóstico da doença, nós vamos partir para decisão de tratamento. Entenderam isso? Então, eu quero para vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou contar uma história para vocês muito importante, tá? Por quê? Porque senão é isso que vai acontecer. Vocês vão ficar soltos, com o tratamento solto, o paciente solto, e vocês vão perder o paciente ou o paciente vai desistir, né? Perder por algum motivo, ou porque o paciente desiste, ou porque você desistiu do paciente que você não sabe o que fazer. Então, eu vou contar uma história que é real e que aconteceu dentro do meu consultório e não é a primeira vez, tá? Ano passado, me procura uma paciente gestante para tratamento, para controle da glicemia. Porém, quando o paciente é gestante, a primeira coisa que a gente pensa é que é um diabetes gestacional. Mas não, ela era uma gestante diabética. Tudo bem, né? Quem tá aqui sabe que existe o diabetes gestacional e existe uma gestante diabética que engravida. No caso daquela paciente era isso. Ela era uma gestante diabética grávida. E nesse momento ela já chega com o diagnóstico. Se ela está grávida, ela já é diabética, ela veio com o diagnóstico de um diabetes tipo 1. Pois bem, já que ela é um tipo 1, o controle glicêmico, partimos do princípio que a estratégia nutricional de contagem de carboidratos para um paciente que tem insulinização plena, ele faz uma insulina uma vez ao dia, que é uma insulina basal, e uma insulina para correção do carboidrato ingerido. Perfeito. Então, para esse paciente, a indicação é de contagem de carboidratos. Tinha um diagnóstico de diabetes aos 7 anos de idade. Então, ela tinha 30. Isso é uma pista de que realmente ela tinha um diabetes tipo 1. Ok. Então, tudo bem. Ela tem DM1, veio diagnosticada há anos com diabetes tipo 1. Começaremos a contagem de carboidratos. No relato dela, durante a anamnese, ela dizia que ela já tinha tentado fazer contagem de carboidratos, porém, ela não conseguia muito fazer aquele controle. Tudo bem, é normal até aí. Tem pacientes que têm realmente dificuldades de fazer e seguir a contagem de carboidratos e partimos então para outra estratégia. Mas, no caso dela, como ela estava gestante, ela queria de todas as formas Oi, querida, tudo bem, Edilene? Ela queria realmente, então, por conta daquele nenenzinho que estava na barriga, fazer das tripas coração para aquela glicemia normalizar. Então, começamos a contagem, era difícil, tudo. Eis que ela vem. E a gente coloca o sensor de glicose e eu percebo que as glicemias dela eram extremamente estranhas. E outro ponto que me chamava muito a atenção, que apesar de ser um DM1, ela era uma pessoa muito acima do peso, o que não é comum para um paciente com diabetes tipo 1. Normalmente eles são mais magros por conta da hiperglicemia.
E tudo bem, então vamos insistir nessa contagem de carboidratos e continuamos insistindo, porque essas hiperglicemias poderiam ser erros de contagem. Chegamos, então, para resumir a história, tentando afunilar e ajustar ao máximo essa contagem de carboidratos, até que assim, eu realmente já não sabia mais o que fazer. Falei, meu Deus, não sei, o que é isso? E aí, eu resolvi partir do começo. Vamos voltar para a anamnese e vamos para algumas questões importantes. Você teve um diagnóstico aos 7 anos? Sim, tive aos 7 anos. Como foi esse diagnóstico? Você teve cetoacidose diabética? Quanto estava a sua glicemia no momento do diagnóstico? Nossa, Cris, não sei. Eu tinha 7 anos, eu não lembro disso. Eu falei, então vamos ligar para sua mãe? Eis que a mãe diz, olha, doutora, ligando por telefone, porque eu fiz ela ligar na hora. Olha, doutora, eu desconfiei que ela tinha diabetes porque ela estava fazendo muito xixi e bebendo muita água. Mas quando a gente foi fazer o exame, ela tinha uma glicemia, um exame de 140 de glicose. Cara, gente, aí já tem que parar. Quem é nutricionista em diabetes aqui sabe o que eu tô falando. Glicemia de 140 para um diagnóstico de tipo 1 não é normal. São glicemias altíssimas que eles têm 300, 400. E aí eu perguntei pra mãe, ela emagreceu? Você notou isso? Não, ela sempre foi gordinha, ela nunca ficou magra. Bingo! Aqui a gente sabe que essa menina, essa criança, apesar de ter 7 anos de idade, ela não era um DM1. E aí você começa a entrar no histórico da família e perguntar, quem tem diabetes na sua família? A minha família inteira. A minha família inteira. Todas as minhas tias, meus primos, todo mundo. Isso é um diabetes, gente? E aí a gente fecha o diagnóstico. Essa paciente não tinha um diabetes tipo 1. Ela tinha um diabetes genético, tipo MOD. O diagnóstico estava errado. Por quê? Porque ela recebeu esse diagnóstico aos 7 anos de idade. Primeiro número 1, lá há 20 e poucos anos atrás, ninguém sabia do MOD. Então, uma pessoa com 7 anos de idade era tipo 1, certo? Outro ponto, gente, que uma criança que sim, recebe um diagnóstico de um diabetes tipo 1, mas que tem na família inteira um monte de pessoas com diabetes, hoje a gente sabe que é um diabetes molecular. E o médico entrou com insulina, porque não existia outro diagnóstico, era esse. Então entrou com insulina para ela. Só que a insulina resolvia a vida dela? Não resolvia a vida dela. Então ela passou 20 e poucos anos com o diagnóstico errado e com o tratamento errado. Quem arcou com as consequências? Ela, a saúde dela, a vida dela. E ela estava numa gestação com um diabetes que não conseguia controlar e que tinha um nenezinho correndo risco de vida. Então, tudo foi tão libertador saber disso naquele momento, que daí corre fazer os exames para realmente diagnosticar se era ou não, descartar, né? Porque toda pista precisa de uma prova. E a prova, no caso, é os exames. E aí, enfim, diagnosticado uma pessoa que passou uma vida achando que tinha tipo 1 e, na verdade, tem um tipo MOD, que é o diabetes molecular, tá? E como já é meio-dia e 27, eu tinha outra história para contar, mas nem vou, porque eu acho que aqui já é a grande sacada para vocês, tá? É vocês verem que nós, nutricionistas, somos extremamente fundamentais, inclusive não só para ajudar o paciente, mas também para ajudar o colega médico, tá? Porque, veja só,
essa paciente não deixava de ir no médico. Mas o que aconteceu? O que acontecia? Como ela vinha com esse histórico para mim, a mesma coisa que ela chegou com diabetes aos 7 anos de idade, todo médico endocrinologista que ela ia já recebia esse diagnóstico, então diabetes juvenil. E o que acontece com o paciente com diabetes? Ele vai poucas vezes no médico, muito poucas. Ele vai lá para fazer os exames de rotina, para pegar a receita das insulinas para levar para a regional de saúde. E acontece que o médico acaba não tendo esse olhar extremamente abrangente para o paciente. Só que quando o paciente chegar aqui no consultório da Cris, no meu consultório, eu vejo o paciente toda semana, é a oportunidade que eu tenho de clarear a vida dela, do médico e minha, porque eu também tenho interesse que esse tratamento seja extremamente assertivo. Afinal de contas, eu tenho uma placa aqui que diz que eu sou especialista em diabetes e eu tenho que honrar isso, certo? Então, é para mostrar para vocês que muitas vezes vocês estão procurando entregar dietas para um diagnóstico equivocado, inequívoco. Não vou falar em errado, porque o coitado desse médico 30 anos atrás nem existia esses estudos. Lembrar que a ciência avança e que às vezes hoje é uma verdade e amanhã não é mais, né? Então está aí para isso. Estamos aqui para aprender mais, para usar a ciência a nosso favor e atualizar para que a gente faça o melhor para esse nosso paciente, tá? Então a Camila foi isso. Depois de descobrir, é óbvio, tira a insulina, coloca medicamento, só que aquele momento que ela estava gestante, nós não pudemos fazer essas mudanças tão radicais, né? Que em gestante não dá para ela ficar tomando remédio para diabetes, que isso não faz parte das diretrizes do diabetes. Então aqui agora era controlar a glicemia do jeito que dava. Porém, a hora que o nenenzinho nasceu, ela teve medicação correta, tratamento farmacológico correto, e aí obviamente que a nutrição fez toda a diferença na vida dela, né? Então é isso, gente. Só que eu sei o que você pode estar pensando aí do outro lado. Você pode dizer assim para mim: Cris, nutricionista não pode dar diagnóstico. E você está certo. Esse diagnóstico é médico, mas você tem as pistas. E se você tem a pista, meu Deus do céu, você vai confirmar essa pista com a prova. E aí você vai mandar para quem vai dar o real diagnóstico para o paciente. Porque de qualquer forma, esse paciente vai precisar de médico, vai ter que trocar o tratamento farmacológico. Então, o que você fez? Você foi o agente que norteou o diagnóstico dessa paciente. Entendeu? Então, assim, Nutri não faz diagnóstico, Nutri faz o diagnóstico. Deve fazer o diagnóstico. O Nutri não vai dar o diagnóstico de doenças que são de competência médica, mas sim, nós daremos diagnósticos nutricionais. O diagnóstico de competência médica você deixa para o médico, porém você vai fazer o diagnóstico. Quem vai dar a notícia é o médico para o paciente, tá? Cris, como que eu faço isso? Ué, simples, gente. Você vai dizer para o paciente: estou vendo alterações nesse seu exame. São algumas alterações que eu julgo ser extremamente relevantes e importantes para o seu tratamento e diagnóstico. Por isso, eu preciso que você vá para tal médico, tá? E aí você vai escrever a cartinha para o médico, mostrando as suas pistas com a prova, tá? E aí você ganhou outra coisa, ganhou esse colega médico que vai estar te vendo com outros olhos agora, tá? E aí é isso, não faz diagnóstico? Faz sim, só não dá o diagnóstico. Perfeito. Cris, eu não sei que exames pedir. Sim, eu sei
que muitas vezes você não sabe que exames pedir para diagnosticar. Mas nisso aqui, para isso aqui, eis a pessoa aqui, né? Eu tô aqui para te ajudar, né? Até porque eu tenho know-how para te ajudar. Eu sou bioquímica, então eu posso te ajudar com isso. E aí eu vou te falar. Eu não posso falar tudo, para que isso que dentro do Nutrição Avançada em Diabetes tem aulas justamente que explicam detalhadamente. Mas para você começar a aplicar já com os seus pacientes, você já vai conseguir, tá? Então, eu vou te passar esse roteiro aí. E outra coisa é o ponto que, de repente, você tá aí, mas o paciente já vem diagnosticado. Sim, já vem, né, gente? Mas é o caso da paciente aí, que eu falei pra você, dessa gestante que estava aqui na minha frente. Sim, ela estava diagnosticada, mas e aí? Você tem que acreditar no diagnóstico do outro? Só por isso você não vai investigar? Senão você vai fazer o mesmo erro que eu. Ela já veio diagnosticada, já comecei, pronto, ela é tipo 1, já vou começar a fazer o tratamento, o que aconteceu? A sorte é que ela insistiu, porque ela estava grávida. E sabe o que gestante é? Gestante é a melhor paciente do mundo, porque em nome desse nenenzinho que está na barriga dela, ela não desiste. E aí, por isso que ela não desistiu. Senão, eu teria sido mais uma nutricionista na vida dela, que ela passou por várias, e o tratamento estava, o diagnóstico equivocado, o tratamento nutricional e farmacológico equivocado, e aí ela desistiu do tratamento, mas ela insistiu. Não, Cris, vamos lá, eu quero ficar bem porque meu nenê é o meu sonho. Pronto, ela insistiu e eu insisti, mas eu poderia ter perdido essa paciente, concorda comigo? Ela poderia ter desistido, e ela não desistiu, e foi a minha sorte. Então isso serve de lição para todos nós, que paciente sim vem diagnosticado, mas você tem que receber isso como uma pedra fundamental, pronto, é isso e acabou? Não, a gente precisa, mesmo que o paciente venha diagnosticado, começar a anamnese do zero e investigar esse paciente, nem que seja para você confirmar aquilo que você vai fazer, senão você vai começar e aí fica daquele jeito, né? O troço fica virado. Quem aí já passou por isso? Gente, vocês estão... Eu vou me empolgando, eu falo alto, parece que eu tô braba, mas eu não tô, tá, gente? Então é isso, só porque eu sou empolgada mesmo, eu falo assim. E a Thalita que tá aqui, ela não me deixa mentir, porque nas aulas ao vivo, coitadinha, eu não deixo elas nem tomarem água. Né, Thali? Eu esqueço da água, porque eu vou empolgada naquilo. Mas é isso, tá? Põe aí pra mim se isso tudo tá fazendo sentido pra vocês, tá? Coloquem aí pra mim. Eu preciso saber disso, importantíssimo pra mim. Então, onde tá o erro? O erro tá isso. Aí, primeiro ponto. O nutricionista, ele tem certeza que sabe tratar o diabetes. Mas tratar os tipos de diabetes da mesma maneira, sem você considerar as particularidades e se basear em recomendações generalistas, gente, sem considerar um diagnóstico específico para cada paciente, para cada diabetes, para cada tipo de diabetes, né? Se você não pedir os exames complementares para avaliar em que fase do diabetes ele está, porque ainda tem isso. No diabetes tipo 2, ele passa por fases, que são fases de evolução da doença. E se você não sabe diagnosticar a fase de evolução da doença, fatalmente você vai dar uma dieta errada para o seu paciente. E aí, não resolve, né? Cris, preciso renovar minha matrícula do curso. Por favor, me encerrou o mês passado. Helena, linda, Helena, uma das minhas melhores e principais alunas, tá? Ela é incrível, uma nutri maravilhosa. Mas, Helena, a gente vê isso, pode deixar. Então, olha só, sem você avaliar através dos exames, das pistas e exames complementares, em que fase o diabetes está,
Principalmente a isso, além dos tipos de diabetes, nós temos as fases em que o paciente está vivendo, e no tipo 1 também a gente tem as fases do diabetes, porque ele passa por um período de lua de mel. Eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, tá? Então, gente, o grande erro tá aí, a gente não considerar esses pontos que eu disse, tá? E aí chega esse momento que você já não sabe mais o que fazer com esse paciente, tá? Só que agora você anota aí que eu vou te dar esse caminho, os passos bem bonitinhos, tá? Ai, Elizabeth! Ai, Elizabeth! Saudade de você! Então, anota os passos que você precisa saber para diagnosticar o tipo de diabetes, para você realmente ser assertivo no tratamento nutricional dessa doença que é tão complexa e que o nutricionista se engana, que sabe fazer, mas na realidade ele precisa tirar essa venda dos olhos aí e perceber que ele tem muito para aprender em diabetes, tá? Que diabetes não é simplesmente você pegar um diabetes que está no início, que tem resistência à insulina, o paciente está com síndrome metabólica e que emagrecer vai resolver a vida daquele paciente. Não é só isso, gente. Diabetes é uma doença que cresce a cada dia e o diabetes é uma doença extremamente complexa e vale muito a pena captar esse paciente porque é um alento no coração da gente. E bom, é aonde eu vi sentido na minha vida, tá? Como profissional, como nutricionista e até como bioquímica. Então anota aí. Primeiro passo que você tem que colocar em prática é a questão da anamnese. Então assim, começando por ela, quais são as pistas que você tem, quais perguntas, né? Você tem que fazer para que você tenha pistas se o diabetes que ele veio para você diagnosticado é realmente aquele. Primeira coisa, saber o histórico familiar de diabetes. No diabetes molecular, que é o tipo MOD, praticamente a família inteira é diabética. E a família inteira, muito provavelmente, é diagnosticada com diabetes tipo 2. E na verdade nem é, tá? Então essa é a primeira pista que você tem que seguir. Quantas pessoas tem com diabetes na sua família? Virgem, minha família inteira tem diabetes, minhas tias, meus tios, meus primos. Pronto, já siga essa pista. Essa pista já está dizendo que aquele diabetes não parece o que é, tá? Outra pergunta que diz muito sobre o diabetes do paciente é: quantos anos faz que você tem diabetes? Por quê? Porque você começa a ter pistas de que fase que é o diabetes. E outra coisa que, apesar da Camila ter sido diagnosticada com 7 anos, um diagnóstico equivocado, mas nem por culpa do médico, coitado, porque naquela época não tínhamos conhecimento disso, o tempo do diabetes nos diz sobre a fase do diabetes que o paciente tá? Se é um tipo 1, se ele já passou da fase de lua de mel, é uma dieta. Se ele está em lua de mel, é outra dieta. Se ele é um tipo 1 com um diagnóstico, tipo 2, com um diagnóstico bem no início, é um tipo de dieta. Se ele está no meio do caminho com esse diabetes, já tem ali, por exemplo, 5 anos de diabetes, é um tipo de dieta. Se ele tem mais de 10 anos, outro tipo de dieta, tá? E isso também vale para o tratamento farmacológico, que é outra coisa que em diabetes não tem como nutricionista não aprender sobre a farmacologia do diabetes. É preciso, necessário, fundamental você saber os medicamentos, para que eles servem, qual a ação que eles têm no corpo da pessoa, tá? Para a dieta ser assertiva, senão também não será, ok? Então, depois disso, que você sabe quando ele começou, você já tem essas pistas, tá? De que tipo de diabetes que é, em que fase do diabetes está. E aí, outro ponto fundamental é isso, você saber que medicamentos que ele usa, porque os medicamentos que ele usa nos dizem muito para o tratamento nutricional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que esse paciente venha com um medicamento chamado
dapaglifosina, empaglifosina são inibidores do SGLT2. O que ele faz basicamente? Porque aqui não é aula de remédio. Ele joga açúcar fora pela urina. Então, quando ele joga açúcar fora pela urina, você já tem algumas pistas. Esse paciente, ele tem as glicemias mais baixas porque ele está jogando açúcar fora pela urina e, com certeza, ele está mais magro do que antes, porque se eu jogo açúcar fora pela urina, eu tenho menos calorias absorvidas, tá? Então, esse paciente já vem mais magro. E você precisa saber como você vai dar e que dieta que você vai passar para esse paciente, já que nós temos um medicamento jogando açúcar fora pela urina. Além de que, se ele joga açúcar fora pela urina, ele joga outras coisas pela urina, além de o paciente ficar mais desidratado, tá? Então, olha quantas coisas você tem que fazer por conta desse medicamento. Muita coisa, muita coisa. Você tem que agir ali, né? Se ele perde açúcar, ele perde eletrólitos, ele perde complexos vitamínicos também. Então, ficar atento a isso. Outra coisa, né, que é, depois de pistas dadas, nós precisamos de provas para saber que tipo de diabetes é. Então, 2 exames aqui são extremamente fundamentais. Um chama peptídeo C, que está avaliando qual é a reserva de insulina dentro deste pâncreas. Qual é a reserva pancreática que ele ainda tem? Então, isso é fundamental. E outra coisa é pedir os anticorpos para você determinar se aquele paciente é um diabetes tipo 1 ou tipo 2. Veja, no exemplo que eu dei, essa paciente que diagnosticada estava com diabetes tipo 1 tinha um anti-GAD, que é esse exame que você tem que pedir, um anti-GAD negativo. Se ela tem um anti-GAD negativo, ela não tinha doença autoimune, que são anticorpos que realmente destruíam a célula produtora de insulina. Bingo! Resolvido isso. Então, esses 2 exames são extremamente fundamentais, tá? Para você diagnosticar o diabetes. Fez sentido para vocês? Coloca aí para mim, fazendo favor, para eu saber se tudo que eu disse aqui fez sentido. Anotaram os exames bem bonitinhos. Oi, Ana! A Ana Redivo, minha colega, tá aí. Tudo bem, Ana? Gente, então é o seguinte, já são. Helena, total sentido, que bom, é isso que importa. É que as coisas têm que fazer sentido para vocês, para aplicar isso no consultório de vocês, tá bom? É isso que é a intenção. Que a gente aplique o que aprende nesses nossos encontros aqui. Ainda que, é lógico, a gente precisa de um embasamento mais técnico, tudo, mas aqui já dá para começar, né? Você já consegue ter um norte para colocar isso em prática no consultório. E é isso. Olha ali, ó. Quase tomei 1 hora do tempo de vocês. Quem não almoçou, vai almoçar. E quem já almoçou, vamos dar o pontapé na tarde, né? Na nossa tarde de hoje. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer aqui para mim? Pode fazer. Vou tomar só um golinho de chimarrão, porque eu não tive nem tempo, né? Porque a pessoa fala demais. Nossa, eu já tô me considerando uma boa professora, porque se eu não tenho pergunta, a professora foi boa. Então, já que nós não temos perguntas, qualquer coisa, se vocês lembrarem de alguma coisa para perguntar, pode deixar nos comentários aqui, que eu vou responder para vocês
ou mandem um direct pra mim, tá? As crianças chegando da escola, é o horário. Então tá bom. Gente, um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Quinta tem live de novo, tá? Vou decidir o assunto e coloco aqui pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Imagina, Helena. Eu adoro, você sabe disso.